Oi pessoal, tudo bem? A gente vai abordar hoje o tema memória versus demência, principalmente os lapsos de memória que ocorrem cada vez mais cedo, às vezes em crianças, jovens, e a demência, que é uma doença progressiva degenerativa e que cada vez é mais diagnosticada e mais tratada também, apesar de não ter cura, mas sem cuidados médicos e paliativos muito importantes. Meu nome é Avelino Júnior, sou médico neurologista de Fortaleza e nossa missão aqui é tornar mais fácil, mais generoso a informação, a descoberta e o convívio com esse tipo de doença. Para você, um parente seu ou pessoa querida sua tem esse tipo de problema. Quando ocorre demência, né? Essa é uma grande questão que todos se perguntam. Caramba, doutor, eu tenho demência ou não, tá? Então eu vou tentar responder da forma mais simples possível. Basicamente, eu já falar aqui numa linguagem bem corrente do dia a dia coloquial, nada muito de mediquês, tá certo? Porque a nossa ideia aqui na da aula é só transmitir um pouco da nossa experiência para poder ajudar vocês com conhecimento e servir de alerta também para vocês procurarem um atendimento médico, tempo oportuno com um colega que possa ajudá-los de alguma forma. Então, o que caracteriza a pessoa ter demência, seja ela jovem, o que é jovem, né? Na verdade, hoje em dia tem tantos jovens com a alma ali presa, travada, e tanto gente de maior idade, de melhor idade, com uma alma tão leve, tão solta. Mas vamos pegar os dados aí estatísticos, né? Jovens seriam pessoas, adultos jovens ou fase madura, então até seus 60 anos, por exemplo. 60 anos para cima a gente consideraria pessoas mais no grupo dos idosos. Então a gente tem que achar que demência, que é o esquecimento, que é a perda de capacidade de fazer as coisas, de lembrar as coisas, só ocorre com pessoas de uma idade mais avançada. Antes de abordar esse assunto, a gente primeiro definir o que é uma demência. A demência, na verdade, é quando você tem a perda da funcionalidade. E o que vem a ser a funcionalidade? A funcionalidade basicamente vem do poder que você tem de tomar decisões no dia a dia. Decidir se você vai trabalhar de carro, de Uber, se vai pegar caronas, decidir que caminho você vai tomar, decidir que tipo de comida você vai almoçar, decidir para onde você vai empregar o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro, tudo isso. A gente botou aí nessa ilustração são algumas habilidades básicas do dia a dia, da vida do diária, que são importantes e quando elas começam a sumir da rotina da pessoa de forma muito sutil, é importante esse alerta que a gente faz sempre, já há muito tempo, muito conteúdo que vocês podem compartilhar com a gente e ver lá nas redes sociais, e aqui a gente vai elencar algum deles. Cognição, que é o entendimento das coisas que acontecem ao redor da pessoa. Comunicação, que é o isolamento ou não, pode ser comunicação agressiva também. O humor, pegando um gancho aí nessa comunicação agressiva, pode ser um humor mais isolado, retraído, ou um humor extremamente agressivo, ou mudança de humor, sem motivo aparente. A independência da pessoa para as atividades básicas, como se alimentar, fazer sua higiene, tomar um banho, vestir uma roupa, escolher uma roupa no guarda-roupa, ir lá, fechar o botão e tudo mais. E a autonomia de tomar decisões que eu elenquei no início. Quando você começa a perder isso de forma que é progressiva e lenta, mas se quem mora ali com você, ou você mora com uma pessoa que tem esse problema, você passa a notar isso, você deve desconfiar que de fato pode estar surgindo um quadro de demência, tá certo? Então isso é muito importante pegar essa ilustração aí sem muita, assim, angústia, mas de fato verificar se algum desses fatores estão ocorrendo. A partir daí, olhar esse quadro de funcionalidade e poder ver, a partir desse que ele elenca aí, mobilidade, cognição, comunicação, humor, independência e autonomia, constituem os zeros da funcionalidade. Se há uma pessoa na tua casa ou uma pessoa conhecida sua, que você tem estima, tem carinho, ou mesmo para ajudar alguém que você tem um contato mais próximo, que você pode dar uma dica, olha, estou notando um pouco diferente, ou até com um familiar, leva lá no médico, no colega, da gente poder avaliar e poder ter um tratamento mais carinhoso e um diagnóstico até precoce. E ver se de fato é demência ou não, né? Que a gente vai ver, tem muitas causas, a gente já viu isso em algumas postagens, mas só para lembrar que tem muitas situações que imitam demência, que na verdade são outros problemas de saúde. E quando você vai ao médico e faz aquele velho check-up, pode trazer uma triagem para isso e de repente ter uma boa surpresa de que o que você usa para demência, na verdade, é algo para ser tratável e reversível. Se toda demência é Alzheimer? Não, nem toda demência é Alzheimer. Felizmente, né, a gente pode dizer isso. Por quê? Porque alguns outros tipos de demência conseguem ter um prognóstico de qualidade de vida melhor, cuidados paliativos melhores e controle dos fatores de risco de uma forma mais tranquila, mais saudável. Então você vai conseguir ter uma qualidade de vida para você, para sua família e para o seu paciente querido, para o seu ente querido. Na verdade, o paciente sempre é querido pela gente também, mas diferente. Então assim, eu devo ter essa ilustração para você notar como Alzheimer, porque é tão lembrado. Ele nem se perguntar, que não vai nem um merchan, mas só para ficar um insight. Certo? Tá, refrigerante, Coca-Cola. Perguntar palha de aço, Bombril, tá certo? Perguntar demência,
Alzheimer. Inclusive tem até aquele mito, como tinha antigamente com câncer, que hoje, felizmente, graças ao avanço da oncologia, muitos dos cânceres são curáveis, que é a restaurante, você fala o nome, é o alemão. Alzheimer é justamente a pessoa que descobriu, estabeleceu as bases do diagnóstico atual, da fundamentação do que a gente conhece hoje como demência de Alzheimer. E era o alemão, dito popular, doutor, será que é o alemão? Vocês veem aí, na verdade, como fica o cérebro da pessoa que tem Alzheimer, né, extremamente atrofiado, esses sulcos ao redor esses espaços pretos são locais cérebros ser preenchidos, bem recheadinhos ali, bem robustos e estão bem atrofiados e do lado do cérebro normal. E para validar essa ideia de toda demência Alzheimer, a gente está botando aí, ela entrando algumas outras causas de demência. Eu faço questão de ler junto com vocês, para vocês verem a quantidade que existe, e são as principais. Alzheimer também, e também, né, Alzheimer mais demência vascular, demência mista. A demência mista a gente chama quando existe a demência vascular juntamente com Alzheimer, demência por Forte-Levy, degeneração lobar frontotemporal, a famosa demência frontotemporal, demência com a doença de Parkinson, que é o famoso Parkinson Plus, doença de Creutzfeldt-Jakob, que é doença infecciosa, hidrocefalia de função normal, muito comum, né, na vivência dos consultórios e dos ambulatórios aí nos pacientes mais idosos. O álcool, né, que não pode deixar seu preço aí ao longo da vida, então em casa um tipo de alteração comportamental. Degeneração basal, que é um grupo mais raro, ou não tão fácil de diagnosticar, porque a gente não tem tantos elementos ou tantos exames para isso, não é tão acessível como é hoje uma tomografia, uma ressonância. E paralisia supraorbital progressiva, entre mais ou menos nesse grupo também, ligada a distúrbios do movimento, e a doença de Huntington também está ligada a Coreia de Huntington. Então, só para dar um reforço para vocês, para fechar esse nosso site, que nem toda demência é Alzheimer, e a partir daí, mais uma lembrança de se você nota perda de funcionalidade, procura um colega neurologista, procura alguém para te orientar, ou algum familiar seu esteja com esse problema, um amigo, um parente, tem muito a ser feito. E só para reforçar que não tem esse fatalismo, esse sofrimento, por se eventualmente for um Alzheimer. Existem tratamentos hoje em dia, cada vez avançando um pouco mais, apesar de que a gente sabe que os tratamentos eles são apenas paliativos. Eles conseguem inibir a velocidade de progressão da doença, mas não conseguem parar a doença. Então a gente faz até um paralelo para a família entender melhor, que diz assim, olha, esse carro vai bater, o que a gente vai fazer é diminuir a velocidade com que esse carro está andando. Ele vai acabar chegando no ponto que ele vai bater mais devagar. Mas não há como a gente parar esse processo, é um fato concreto que vai acontecer. Isso com Alzheimer, tá? Falar sobre as outras demências em especial seria aqui dar uma aula à parte, esse não é o nosso objetivo. O objetivo é trazer algo simples, prático, você desperte a sua curiosidade, a sua atenção, que ele leve a um consultório de um colega médico, e a partir daí você possa ter diagnóstico, um tratamento e uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante. Demência ocorre em pessoas idosas e os jovens, porque tem tantos jovens se esquecendo das coisas, tomando medicação às vezes de forma inapropriada. O que acontece, afinal? Deixa eu separar algumas coisas. O que é demência, afinal, que a gente já viu em outras oportunidades, que é basicamente a perda de funcionalidade, de autonomia, de poder de decisão, de fazer atividades básicas sozinho, por conta própria. Isso vai caracterizar a demência. E vão ter situações em jovens, por exemplo, pessoas que sofreram paralisia cerebral ao nascer por anúncio neonatal, pessoas que tiveram algum acidente, a partir daí tiveram uma perda de substância craniana, uma lesão grande no crânio e ficaram com sequelas. Então essas pessoas seriam, na verdade, um déficit intelectual, até mesmo um déficit de desenvolvimento cerebral proveniente de situações adquiridas. Então elas eram sadias e por um azar tiveram ali um sofrimento ao nascer, tiveram infecção ainda entre o útero, que a gente chama de infecções toxoplasmose, mais exemplo, uma sigla chamada TOX, o terço toxoplasmose, e vão muitas outras. E pessoas, por exemplo, que tenham situações especiais de dependência para atividades básicas. Mas essas pessoas não seriam caracterizadas como dementes. E com todo respeito, esse termo dementes a gente usa como termo médico. Apesar de pejorativamente muita gente usa isso. Já está respondida parcialmente a pergunta, né? Não ocorre só em pessoas idosas. E a gente tem que considerar de novo, eu já falo isso sempre, o que é o idoso, né? O idoso, teoricamente, na fila do banco, na fila do supermercado, preferência em algumas coisas, 65 anos em média para cima, né? Algumas pessoas com 60 anos, algumas lojas, algumas entidades com 60 anos. Vamos botar 65 anos. Vamos botar então 65 anos. Se você tem abaixo disso, então teoricamente você tem 40 anos. Você é jovem.
Você tem 50 anos, você é jovem. Infelizmente, existem pacientes que podem, nessa faixa etária, já um pouco mais de transição entre a faixa etária jovem, adulto jovem, e entrando já na melhor idade, virem a ter quadro de demência. Então, é raro, felizmente, não é tão comum, tá? É exceção, não é regra. A gente pode se surpreender com pacientes que abrem o quadro, não necessariamente com problemas de memória, com lapsos de memória, às vezes com outras apresentações. Daí a gente ter visto em outros postagens a diversidade de tipos de demência que a gente tem e que podem, ainda na faixa etária precoce, 50 anos, por exemplo, eu sou super jovem, na atividade, trabalhando, dirigindo, estudando, produzindo, pode desenvolver um quadro como esse. Acender aqui o alerta para você se preocupar com isso também, tá? Não banalizar. Eu botei embaixo aqui, achei interessante, que hoje em dia tudo é estresse. Inclusive tem um CID para estresse. Mas se eu disser que tudo na vida é estresse, cara, não sobrou o quê? Nada, né? Porque quem não tiver estresse hoje em dia, o mínimo de estresse, não, acho que não está participando do planeta Terra. Então vamos lá. Combinação aí meio chatinha, né? Estresse, vida moderna e fatores de risco controláveis, como hipertensão, como diabetes, como alterações do humor, seja depressão, seja euforia, seja mania. Isso tudo, quando misturado e combinado, pode levar a lapsos de memória, que não necessariamente seriam demência. Então, para arrematar, demência não é só a doença de idoso, é principalmente de idoso. Jovens, pessoas com 50 anos, por exemplo, podem abrir um quadro de demência de diversas etiologias, e é bom você ficar sempre atento a isso. E o nosso alerta aqui é justamente não banalizar, dizendo que tudo é estresse, cansaço, é a vida moderna, esse ano em especial, ou nos próximos anos, que deve se tornar uma coisa crônica, é a questão de adoecer, de uma virose, que surge de usar máscara, de repente acha uma vacina, vai surgir outra virose daqui a um tempo. Então a ideia é essa, que a gente tem esse alerta. Espero ter ajudado vocês nesse aspecto e desconstruir essa ideia que demência é doença para vozinho. Não. Se você tem seus 40 ou 50 anos, pensa que lapso de memória, como eu tenho embaixo, é uma combinação muito comum para ter estresse da moderna, fatores de risco, mas nunca deixar de pensar em outras coisas. E nunca é demais ir a um colega médico para avaliar sobre demência vascular. Por que é importante falar sobre demência vascular? O doutor queria falar sobre Alzheimer. Tem Alzheimer que é horrível, eu já vi na televisão, já vi, né? Todo programa jornalístico hoje em dia tem um bloco para a saúde, vão lá colegas médicos falarem. E muita gente se estressa de falar da doença vascular, que é tão importante e quase tão prevalente, ocorre quase tanto quanto a demência de Alzheimer. E é uma demência que é muito peculiar, porque tem os fatores de risco que levam essa demência a ocorrer são, na maioria das vezes, previsíveis e preveníveis. Certo? Vamos ver isso melhor então. Basicamente, o que é a demência vascular? Você tem uma destruição, um desgaste precoce dos vasos do cérebro. Esses vasos vão sofrer um desgaste, vão parar de fluir sangue normalmente entre eles, e a partir daí o cérebro, que é abastecido com aquele sangue, passa a ter perda funcional, passa a ter uma perda de às vezes até não funcionar mais, é uma morte daquelas células nervosas que recebiam o sangue daqueles vasos, e nisso a pessoa pode progressivamente ter menos massa cerebral funcionante e a partir daí passar a ter lapso de memória. Então vamos lá que esquematizei algumas coisas importantes para a gente ver isso, tá? E como é importante, por isso que eu desse destaque tão grande para a demência vascular. Tem aqui uma pessoa de cabelinho branco, mas tem muita gente do cabelo grisalho, ainda só com alguns fios brancos, que tem fatores de risco tratáveis, não se trata. Aqui vamos fazer, dar a César que é de César, fazer um item de cada vez. Vamos lá, fatores de risco tratáveis. Basicamente, trabalho de hipertensão e diabetes. E nisso, vê a falta de conscientização da população, que sendo bem justo. Remédio para diabetes e hipertensão não tem os de última geração, como tem, por exemplo, na farmácia, você vai no consultório particular, o médico lhe passa já remédios combinados, 2 remédios num remédio só, para facilitar a adesão, facilitar o tratamento e tudo mais. Mas nos postos de saúde da rede básica, tem sim remédio para pressão, tem sim remédio para diabetes. Então não justifica uma pessoa, por mais carente que ela seja, por menos recursos que ela tenha, dizer, doutor, a pressão está alta, o diabetes está descontrolado, e é assim mesmo. Dá 200, dá 300, e às vezes a gente nota até um certo tom de conformidade, ou até uma certa, assim, um moneiro, vamos dizer assim, de achar até bonito dizer, eu tô comendo, mas tô vivo, viu? O senhor tá dizendo aí que isso aí mata, mas eu tô aqui vivinho, de boa. E lá o colesterol se acumulando na parede dos vasos, a glicemia subindo, e isso tudo leva a comendo errado, açúcar, carboidrato faz mal às células nervosas, e tudo isso se acumulando e criando assim a tempestade perfeita para um belo dia você começar a ter esse quadro de demência vascular. Então falta consciência das pessoas nisso. Muita gente vai
em hospital terciário para remédios para demência, mas esquece de passar no posto de saúde para pegar remédios para hipertensão e para diabetes. E tem lá os colegas dos postos de saúde da rede básica, que são a linha de frente fantástica, que deveriam ser mais valorizados e mais exaltados o papel deles perante a sociedade, perante a medicina preventiva. Aí vem a minha crítica, eu não posso deixar de fazer isso, que como a gente passa décadas, passam governos, passam tempestades, passam períodos de estabilidade, e não se há no Brasil uma política de saúde pública preventiva, sempre é tratar a doença. Então é tratar a dengue, tratar a zika, tratar o covid, tratar a vacina, mas não se acha nunca uma ideia de vamos fazer saneamento, vamos tentar fazer alguma coisa que previna isso. Vamos tratar a criança desde cedo na escola para evitar que ela fique obesa? Não. Isso no Brasil, infelizmente, quando ocorre, é uma exceção. Isso desde sempre, infelizmente. E é um custo social que todos param. Quando uma pessoa estiver ficando com um quadro de perda de memória por uma causa tratável, teoricamente, hipertensão e diabetes não tem cura, mas tem controle, são tratáveis, ela vai evoluir da mesma forma, de dependência de atividades básicas, com dificuldade de raciocínio, um isolamento social, vai parar de trabalhar mais cedo, poder produzir mais não vai produzir, vai passar a fazer gastos maior quantidade de remédios, e tudo isso vai contribuir para essa pessoa perder uma qualidade de vida. E esse custo social, atestados pelo INSS, benefícios sociais, e tudo isso quem vai pagar é a gente, de alguma forma. É um custo social, todos nós vamos pagar, e tem um custo emocional para uma família, para uma pessoa como essa doente em casa, já não participando de forma plena e saudável com o resto da família, tem um custo imensurável e você não tem dinheiro. Então esse destaque importante que a gente deu hoje para a demência vascular foi justamente por isso, para a gente tentar buscar, enxergar que existe Alzheimer, existe demência, existe também outros tipos de demência, mas a demência vascular ela é muito esquecida e muitas vezes posta de lado. E os fatores de gatilho principais para ela são hipertensão e diabetes, que existem nos postos de saúde, medicação para isso, tratamento para isso, muitas vezes não se vai atrás disso. E pior ainda, tem plano de saúde e acesso à rede particular de médicos que não usa o plano, não vai. Então aí foi o meu convite para você repensar como você está vivendo, e que valor tem a sua vida, que valor você tem a sua vida para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, e pensar melhor e se cuidar melhor. Um assunto extremamente comum, mas que é cheio de tabu, sempre é bom falar. Demência versus depressão. Vamos primeiro desconstruir aqui as palavras, entender uma por uma. Demência a gente já abordou em outras oportunidades, que é perda de funcionalidade. Engloba inclusive alterações de humor e comportamento. Então eu posso ter uma mudança de humor, por exemplo, eu era super ativo, comunicativo, passei a me isolar num canto, passava o dia quieto num canto, no sofá sentado e ali eu não me mexo. Ou posso passar a ter um comportamento mais agressivo, de irritabilidade, de tudo a reclamar, nada serve, tudo está errado, todos são insuportáveis, ou estão tramando contra mim, algo nesse sentido. Isso a gente chamaria de mudança de humor. E isso pode estar ligado à perda de funcionalidade, que caracteriza justamente a demência. Mas é sempre importante lembrar que muito antes do Covid, muito antes das epidemias atuais que a gente está passando, das pandemias, na verdade, que a gente está passando atualmente, já existia uma epidemia global de depressão e de distúrbio do humor. Então, assim, a nossa sociedade vem agonizando mundialmente, mesmo em países ricos, como Europa, Estados Unidos, vem já agonizando há muito tempo pessoas que têm recursos, têm como adquirir remédios, têm tratamentos de ponta, mesmo assim tem casos de afastamento médico, de óbito, de suicídio, por ter depressão. Depressão, se a gente for falar de uma maneira mais clara, mais objetiva, é basicamente quando você perde o interesse pelas coisas. Não é mais objetivo, não há sentido em fazer nada. Por que eu vou levantar? Por que eu vou tomar café? Por que eu vou tomar banho? Por que eu vou dar bom dia para alguém? Não quero saber disso. E desconstruir essa ideia de depressão, entrar num cantinho chorando e isolado. Tem muita gente com depressão que mascara, porque tem um preconceito imenso ainda sobre isso. Psiquiatria é uma área da medicina fantástica, riquíssima em conhecimento, cada vez avançando mais, mas que extremamente não procurada, porque entrar por consultório do psiquiatra, se alguém me vê entrando, fica feio, né? Estou ficando louco. Vem esse preconceito da loucura versus depressão. O psiquiatra, na verdade, ele trata também pessoas que têm distúrbios de comportamento de forma popular chamada de loucura. Mas a depressão é própria do psiquiatra. Muitas vezes os colegas de outras áreas, cardiologia, clínica geral, neurologia, como a gente, começa a tratar porque você vê que ali está tão evidente.
Que é que nem uma febre. A pessoa está com febre. Vou mandar para o infectologista para tratar a febre? Não. Começa o antibiótico, começa o antitérmico e veja como resolve. Se não melhorar, caminha para o especialista. Então, o nosso convite nesse debate de hoje é demência versus depressão. A depressão, o principal diagnóstico diferencial que eu devo pensar quando há suspeita de demência. De uma depressão maior, com isolamento, com adenomia total, desinteresse, tudo isso pode levar a comportamentos que simulam demência. Então, você deve procurar um especialista. Tem critérios diagnósticos estabelecidos por uma publicação mundial chamada DSM. Então, não vão achar, o psicólogo da psiquiatria não vai achar. Eu acho que não é. Não, ele vai ter certeza por critérios estabelecidos mundialmente. Vai te ajudar a escolher o melhor tratamento e, a partir daí, vai buscar uma terapia de qualidade de vida para você. Essa confusão diagnóstica é muito grande e o nosso convite aqui, pessoal, nesse aspecto da depressão e da demência, é que haja uma divisão de responsabilidade entre a família, a equipe médica e o paciente. Esse paciente, vamos só refrescar, ele não tem demência, ele está angustiado, ele está em sofrimento, muitas vezes ele só quer falar. Já presenciei diversas vezes pacientes sendo atendidos, entram calados, sem querer conversar e vai se quebrando o gelo, teimando, e para isso necessário uma consulta longa, às vezes de uma hora e meia de consulta, para conseguir quebrar o gelo dessa pessoa. Ao final, você consegue chegar finalmente à pessoa, não aquela casca, aquela máscara, aquela armadura que está repreendendo a pessoa. E ali ela se mostra e diz, de fato, isso aí tudo que o senhor perguntou, eu tenho. Então, o convite aqui é para a gente, cada vez mais, dividir essa responsabilidade e não deixar, às vezes, uma pessoa, independente da idade, especial atenção aos idosos, que esteja se mudando de comportamento, esteja se isolando, esteja de alguma forma diferente, dizer, isso é da idade, faz parte. Como diziam antigamente nossos bisavós, da França rosada. Não é bem assim. Às vezes é um sinal de alerta, é um grito de socorro, você não está olhando ou não está observando bem isso. Gratidão aí por ter ouvido isso, que isso é muito importante. Isso é bem angustiante para a gente nos consultórios, mas a nossa missão aqui é justamente isso. Relembrar, bater, rebater, insistir, até isso se tornar uma coisa mais frequente nessa lembrança e ter mais carinho com a pessoa que é depressiva também. Uma dúvida muito comum, tá? Que surge também nos consultórios e as intervenções que a gente faz aí, e presencia também com os colegas médicos. Parkinson versus demência. Cada um é uma doença. Eu posso ter Parkinson, eu posso ter demência separado, eu posso ter Parkinson e demência juntos, tá? Como é que é isso? Parkinson causa demência? Vamos lá então. Tem o diagnóstico de Parkinson clássico, né? São basicamente os 3 elementos que você tem que, ao longo do trajeto da doença, da evolução da doença, você vai apresentar, que é tremor, rigidez e bradicinesia. E junto com isso, algumas pessoas vão ter variações outras de Parkinson, não é tão simples assim. Então, essas 2 coisas, tremor é Parkinson, tudo bem, são mais corriqueiro, é o que vem mais a informação do grande público. Mas a gente sabe nos critérios de classificação, pessoas com Parkinson hoje evoluem também com alterações de cognição, de raciocínio, de concentração. E nesse caso a gente chama de Parkinson Plus, que é uma entidade em que ocorre a doença de Parkinson e há também um comprometimento de cognição associado. Então, nesse caso, a gente tem uma demência relacionada à doença de Parkinson. Então, elas ocorrem juntas num contexto. A neurogenética, felizmente, avança a olhos vistos, tá? Então, assim, acredito eu que em poucos anos a gente vai ter respostas melhores para isso e também espero tratamentos. Mas aí a pergunta é o Parkinson causa a demência já aconteceria sem um Parkinson? A gente tem documentado pela literatura atual, mundial, hoje que pacientes com Parkinson têm predisposição a ter um tipo diferente de demência, chamada Parkinson Plus, e o tratamento também é um pouco diferente do usual, que seria para Alzheimer, por exemplo, ou para demência vascular, para os outros tipos de demência. Seria basicamente, primeiro, tratar a doença de Parkinson e, segundo, tratar com sintomáticos a questão do déficit cognitivo, que é a perda de funcionalidade. Lembrando que qualquer seja o tipo de demência, o que caracteriza ter demência é não ter funcionalidade, não ter autonomia para as atividades do dia a dia, não ter poder de decisão. Vamos falar agora, pessoal, de um tema muito importante. Eu tenho uma pessoa com demência em casa. Esse diagnóstico já está fechado, a gente já passou por todo um processo de investigação, de cuidados, de afastar outras coisas. Como cuidar dessa pessoa? Qual a melhor política? Eu devo receitar esse espaço? A pessoa que ainda está na fase inicial de demência, por exemplo, é uma coisa super comum. Expressa sua vontade, tem lá seus momentos de introspecção, às vezes de irritabilidade, mas está ali participando, conhece as pessoas, às vezes tem um lapso de memória, fala uma coisa trocada, pede uma coisa e quando a pessoa traz o objeto, diz, não era isso, era aquilo, troca o nome dos filhos, dos netos. Aí qual a melhor política? Não incomodo, deixo tudo isso fluir naturalmente ou devo insistir
papai, mamãe, a senhora tem que lembrar, a senhora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer terapia ocupacional, tem que ir no psicólogo. O que a gente tem que avaliar? Primeiro, a gente tem que ver em que estágio da doença a gente encontrou esse paciente. Se você tem a chance de pegar isso no estágio inicial, todo o incentivo, todo o meu apoio para que você procure um equipe multidisciplinar, com um neuropsicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um nutricionista e com um neurologista, para tornar esse processo dessa demência o mais tranquilo e menos doloroso possível para você e para a pessoa que você ama, que está com aquele problema de saúde. Então não tem receita de bolo aqui. E você vê em que situação você está. Se tem uma pessoa já extremamente avançada no caso de demência, já com total dependência para tudo, para banho, para higiene, para alimentação, para tudo se imaginar. Às vezes não come, às vezes tem desleixo por si próprio, às vezes é agressivo, troca o dia pela noite, é uma angústia grande dos familiares. O doutor não dorme nada à noite, tanto terror, como diz o pessoal na gíria popular, mas de dia é dormindo. Aí de noite eu preciso dormir para trabalhar, não durmo. E de manhã eu vou trabalhar, a pessoa vai dormir. O que é que eu faço? Em casos avançados como esse já, de vida funcional importante, é ideal ter a adequação da pessoa e sua em relação a essa realidade. A realidade não vai voltar atrás, infelizmente. Então, com essa adequação, a gente espera que haja um melhor controle da situação. Menos dor para os dois lados. E só um alerta em relação à pessoa que tem demência, como a gente já elencou em postagens anteriores, a depressão está ali como principal diagnóstico diferencial. Então, essa trauma do paciente que tem demência, que a gente muitas vezes vê no consultório, ela pode ser também um esboço de depressão. Não é raro ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Você ter depressão e ter a demência. Tá? E tem que tratar os dois de forma isolada. E principal cuidado que a gente sempre fala, cuidar do doente, tá? Mas cuidar de si próprio também, que está cuidando. O cuidador, ele muitas vezes adoece na angústia de estar resolvendo, a gente volta para esse primeiro item aí da nossa postagem, não incomodava se assistir. Aquela angústia, despreparo, desespero de ver uma pessoa do querido, um pai, uma mãe, um avô, de repente com um diagnóstico tão agressivo como esse, ele fica ali perdido. Então ele passa a se concentrar, o relacionamento com o cônjuge começa a deteriorar, perde foco no trabalho. Se tem alguma atividade fora de casa, deixa de fazer academia, deixa de fazer algum curso, porque acha que vai perder um tempo que podia estar cuidando ou tentando curar a pessoa querida. E o nosso convite é justamente para isso, que haja uma divisão de responsabilidades, todos participem, todos tenham consciência dentro da família do que está acontecendo, mas que esse cuidador, que geralmente a pessoa mora com alguém, tem vários filhos, mora com um dos filhos, ou mora com alguém que toma de conta dessa pessoa, que ele se cuide também, porque cada vez mais comum a gente vê pessoas extremamente angustiadas, que são os cuidadores, em consultas, presenciar colegas também verificando isso. E para eles, às vezes eles têm hipertensão também, têm disfunção de diabetes, disfunção de tireoide, e estão tão angustiados em tentar salvar outra pessoa que param de cuidar de si próprios. Você pode até piorar e ter um evento vascular, um AVC, um infarto. E só para reforçar aqui um último ponto, é a divisão de responsabilidades. É essencial que uma família grande ou pequena, não importa, se é um filho ou se são 10 filhos, então, a gente vê muito em consultório pessoas que têm famílias grandes, que às vezes uma pessoa só assume tudo e as outras contribuem quando muito com dinheiro, mas não tem tempo, não tem amor, não tem ali um horáriozinho da semana para deixar a pessoa que está doente. Então, a gente vem aqui propor, desde o início do diagnóstico, se chama a família. A gente tem uma proposta até interessante, criar um grupo de WhatsApp para botar todo mundo dessa família no mesmo grupo, sem causar dor, mas com a intenção, todos são no grupo. Vamos dar um exemplo: temos 10 filhos, damos 10 para o grupo e vai o médico para o grupo de WhatsApp, o grupo de cuidados daquela pessoa que está doente. Então, no que tem aquela pessoa que está doente, está sendo cuidada por um filho especial, é lógico de início as informações vão partir basicamente a pessoa que está cuidando do doente. E a gente vai ali puxando de forma bem generosa, com carinho, com cuidado, mas vai mostrando a situação. E como é um grupo, todo mundo está em grupo e vê as notícias. E a gente já presenciou muitas vezes, quando isso acontece, que os outros filhos, que não tinham às vezes até noção do que estava acontecendo direito, eles não eram nem com dolo, nem com maldade, passam a se interessar mais e de fato passam a vir ao consultório, passam a vir a perguntar o que eu posso fazer, será que eu fiz errado. Então o recado é sempre a tempo, mas vamos nos cuidar. Nos cuidar também de quem cuida de quem tem doença. Uma vez que a gente está nesse debate de como tratar um paciente que tem demência já estabelecida, diagnóstico fechado, dependente da causa de Alzheimer, vascular, aí vem a pergunta: qual é o melhor caminho? Existe resposta para isso? O caminho é só medicação? O caminho é contratar um enfermeiro? O caminho é aceitar? O caminho é ter fé? O caminho é buscar a saída
pela religião ou por algum outro, uma fuga, negação. E aí a gente vai levantar de alguns pontos que eu vou deixar em aberto para a gente ter, de fato, cada família tem sua verdade, cada doente tem sua verdade. Não dá para dizer absolutamente o que é que vai acontecer aqui. Aí eu deixo aqui alguns pontos em aberto. Quem sofre mais será o doente, o familiar ou a família que trata desse doente, né? A gente pode dizer que no início, quando dá uma certa funcionalidade da pessoa, é só um início de perda de funcionalidade, o doente tem noção de muita coisa ainda. Então ele sofre, mas não se angustia tanto. Mas a angústia dos familiares, que a gente presencia diversas vezes em ambulatórios, consultórios, em atendimentos de emergência, é muito grande. E a gente nota a maioria das vezes que essas pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Não é raro, eu até hoje do plantão em emergência já presenciei diversas vezes, seja na minha área de neurologia, seja em outras áreas ali afins, com cardiologia, que quando chega um paciente muito idoso, 90 anos, hoje em dia é fácil chegar aos 90 anos, e de repente tem algum evento mais assim, agudo, tipo um AVC, tipo um infarto, a família fica totalmente desestruturada. O hospital lota de repente e a família fica ali, não, tem que dar um jeito, faz o que é que tu vai fazer, quem vai chamar, vou chamar um médico mais preparado, a gente tem que ter esse cuidado de dizer, tá, a gente está fazendo o melhor que pode, o primeiro caminho agora é estabilizar a pessoa, é sair desse evento agudo e tentar sobreviver. Quando a gente sobreviver a isso, se tudo der certo, a gente vai, a partir daí, você pode estar livre, ele é dono da razão, na verdade, de procurar um outro colega que possa vir ajudar. E aí eu vou emendar aqui na outra pergunta. É a família ou o doente? De início eu posso garantir que é a família, tá certo? O doente, ele tem uma angústia, pode abrir o jogo do humor, da depressão não comum em quem tem demência, mas a angústia da família, quando há amor, quando há carinho, quando há respeito, é muito grande. Eu já presenciei, passei pessoalmente por situações bem angustiantes, de ter que dar diagnóstico, de ver colegas dando diagnóstico e o que acontece? Né? Não há nada a oferecer além de sintomáticos, de paliativos e é angustiante. Mas a gente tem muito a lutar, a estrada é longa. Então, assim, vamos batalhar então qualidade de vida. Felizmente, hoje em dia tem serviços públicos já que oferecem cuidados paliativos, dão orientação psicossocial para essas famílias. E quem tem acesso a outra vertente, plano de saúde particular, tem acesso a isso mais fácil ainda e torna esse caminho menos doloroso, menos complicado. E só para frisar aqui, eu já falei em outras conversas da gente, é necessário que haja uma pessoa como líder desse tratamento, porque sempre vai ter uma confusão, tá? E é uma coisa muito angustiante ver isso também, e quando está a patrimônio envolvido, principalmente, seja um carro, seja uma mansão, tá? Estou usando aqui esse comparativo para dizer que não importa. É logo a briga. Todo mundo tem interditado, de fato está gastando dinheiro à toa e tudo mais, e de fato procede, o juiz sempre dá ganho para isso aí, mas aí a briga. Quem fica com a curatela tem que responder pelas despesas. Aí tem horas que confiamos elevadíssimo nos outros que não estão nem presentes, mas questionam os gastos que a pessoa fez. Então, assim, tem que haver um consenso, tem que haver um pacto de amor, de respeito em relação a essa pessoa que está doente, para poder ter alguém que lidere isso, mas não que esse líder não seja isolado. Ele apenas lidere, mas se ele tem pessoas ao lado dele para trabalhar em equipe. Se a pessoa é uma equipe só com um líder e ninguém mais para se ajudar, não é uma equipe. É um caminho solitário. Dessa forma, pessoal, então a gente abordou aspectos de Alzheimer, né, aspectos de demência, aspectos de demência vascular, vimos que existem diversos tipos de demência, vimos o conflito que é ter um paciente um diagnóstico de demência, vemos o que é ter um familiar, pessoa querida com demência dentro de casa, como deve ser abordado isso. E o nosso convite aqui é uma tríade bem importante. Informação, né, eu acho que é tudo, tá? Informação com confiança, com responsabilidade, uma informação acessível, não adianta falar em termos técnicos, em termos científicos, senão vai chegar até vocês e também não é uma ideia dar uma aula aqui, longe disso, tá? Amor, tá? No sentido mais amplo da palavra amor, e responsabilidade. Trata ao teu parente, trata a pessoa que está ali com aquela patologia, aquela doença, como você gostaria de ser tratado, certo? Eu acho que isso é tudo. Ter responsabilidade sobre o que você ama, né? Tem aquela famosa frase em relação à responsabilidade de Saint-Exupéry, que diz que você é eternamente responsável por quem você cativa. Então, se ao longo da vida inteira você foi cativado, cativou essa pessoa, tenta nesse momento de dificuldades entender o que está acontecendo, focar, antes de tudo validar esse amor que é incondicional de qualquer forma, com doença ou sem doença,
e buscar informação para você e para essa pessoa. E se cuidar também. Aqui, só para deixar esse pensamento, dizer assim, vamos ler juntos. O idoso de hoje foi o jovem de ontem. Só que antigamente a vida era bem mais saudável, bem menos tensa, bem menos estressante, né? Se tiver, por isso eu botei, se tivermos sorte e cuidado, envelheceremos, tá? Envelheceremos, chegamos aos 90 anos, hoje muitos idosos em hospitais, 90 anos, 95 anos, tendo seus problemas de saúde, mas na batalha, e muitas vezes saem muito bem, dando ali recuperação plena. E como é que a gente vai lidar com isso? Será que a geração atual, quando chegar aos 95 anos, se chegar aos 95 anos, vai ter toda essa disponibilidade, esse cuidado, vai estar tão bem preparado organicamente, emocionalmente, como está a geração atual, que chega aos 95 anos hoje? Esse é um pensamento para a gente refletir, para a gente remoer um pouco as ideias e tentar achar a sua verdade, né? Cada qual vai ter a sua verdade e a sua decisão. Eu queria então, pessoal, nesse finalzinho aqui, agradecer e só reforçar a nossa missão, de tornar menos doloroso possível esse período tão difícil para todos, quando você tem um paciente com problemas de memória, quando tem um paciente com demência. E já sempre alertar dúvidas, as sugestões de temas novos, e usa as redes sociais, manda o direct no Instagram, curte lá a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá certo? Eu acho que a interação é válida, mas tem que ter interação que gere conteúdo, que gere proveito para vocês, tá certo? Eu vejo muita gente, e agradeço, dando curtida, dando sugestão, mas fica algo muito superficial. E vejo também, às vezes, quando você propõe algo mais definitivo, uma fuga ou negação. Então, acho que quanto mais a gente puder discutir esses assuntos com calma, tirando dúvidas cada vez mais, tornando isso mais claro, o que a gente conhece, a gente não tem tanto medo. Esse entrega melhor e trata melhor. Esse é o nosso convite, essa é a nossa missão. Um grande abraço. Até.